o assunto do momento é a CPI da Braskem. A CPI continua com depoimentos sobre a situação do afundamento do solo aqui na capital. E hoje foi a vez do vice-presidente da Braskem, o Marcelo Arantes de Carvalho, ser ouvido. O repórter Ivan Lemos traz agora informações de como foi o depoimento dele hoje. E olha, interessante, né, Ivan, que pela primeira vez a Braskem assumiu uma culpa pelo que aconteceu. A gente pode falar assim? Pode sim, Bia. Pela primeira vez, a Braskem assumiu a responsabilidade pela tragédia do afundamento do solo em Maceió, provocada pela mineração de salgema. Foi durante esse depoimento do Marcelo Arantes, vice-presidente da Braskem, que durou 2 horas e 38 minutos. Quase que no final desse depoimento, ele assumiu a culpa da mineradora pela tragédia do solo em Maceió. Só que esse depoimento de 2 horas e 38 minutos foi bastante desgastante e irritou os senadores, porque ele pouco soube informar sobre as questões técnicas provocadas com a mineração na região aqui de Maceió atingida por esse afundamento do solo. Vamos acompanhar um trecho desse depoimento. Por qual motivo não havia geólogo contratado pela Braskem Mineração ao longo das últimas décadas, ou pelo menos até o terremoto em Maceió? Era corte de custos? Excelência, eu desconheço a causa, mas com certeza não era questão de corte de custos. Outro documento de extrema importância analisado por essa CPI é o relatório produzido por grupo de trabalho criado pelo CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, coordenado pelo geólogo Valdir Duarte da Costa Filho, que concluía pela existência de abandono dos poços minas inativas pela Braskem, inclusive desligando as bombas que pressurizavam as cavernas em horários de bandeira vermelha da companhia elétrica, com vistas a economizar, porém causando despressurização, propiciando a fluência salina. Posso então dizer que as cavidades diversas, ativas e mesmo inativas, eram mesmo submetidas a um período de despressurização intencional para que se economizasse energia? Excelência, não é minha área de conhecimento técnico, então eu não tenho capacidade de responder. Só um minutinho, doutor Marcelo. Veja bem, Vossa Excelência, ele fez uma pergunta de se tinha só 7 pessoas trabalhando na mina. Isso é do seu conhecimento. Era só essas 7 pessoas trabalhando na mina? Senador Omar Aziz, Porque o senhor não é diretor global de pessoas e tal, deve saber. O mínimo que o senhor tem que saber é quantas pessoas já trabalhando na mina. Se tecnicamente o senhor não pode nos responder absolutamente nada, então nós estamos perdendo muito tempo aqui, Rogério, porque são questões técnicas que a gente precisa saber. Se houve despressurização, quantas pessoas tinham trabalhando, qual era a qualificação dessas pessoas que estavam trabalhando na mina. O senhor está dizendo que não sabe me responder, não posso lhe responder. O senhor pode me responder o que sobre a Braskem, então? Senador Omar Aziz, deixa-me explicar um pouco melhor. Eu entrei no processo de Alagoas no início de maio de 2019, né, onde eu atuei basicamente com relação à comunidade, todo o processo de comunicação. Eu não tenho conhecimento técnico da parte operacional da companhia. Quem é a pessoa que tem esse conhecimento técnico? O senhor sabe me informar? É o vice-presidente de operações, Marcelo Silveira. Então, ele já foi convocado pela CPI? Não? Então vamos convocar o seu Marcelo para ele vir aqui tecnicamente nos dizer quantas pessoas trabalhavam, qual era a qualificação desse pessoal, porque se trata de uma questão técnica, não é uma questão de marketing, de coisa parecida. O senhor deu uma entrevista no jornal Folha de São Paulo falando que a empresa não tem responsabilidade sobre o que aconteceu lá, que foi uma questão geológica. Isso é verdade? Excelência, a entrevista que eu dei na Folha de São Paulo... Não, eu só estou lhe fazendo uma pergunta bem objetiva. O senhor disse que, tecnicamente, a empresa não é responsável. Por quê? Porque era uma falha geológica que tinha ali. Não foi a empresa que causou aquilo. Não foi isso que o senhor disse? Excelência, não. A Braskem tem a sua culpa nesse processo e nós assumimos a responsabilidade por isso. Foi a primeira vez que a Braskem foi ouvida na Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado em Brasília. E aí você viu que o Marcelo, ele assume a culpa, a responsabilidade da empresa em provocar essa tragédia do afundamento do solo em Maceió por causa da mineração
da Salgema aqui na capital alagoana. Você viu também que os senadores foram bastante incisivos, né? Tanto o Rogério Carvalho, que é o relator, quanto o Omar Aziz, que é o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, ficaram bastante irritados porque o representante da Braskem ele não sabia responder questões técnicas, né? Como disseram os senadores, ele não estava preparado para responder essas perguntas. Então agora os senadores querem ouvir quem é o responsável técnico e saber detalhes sobre essa mineração que ocorreu aqui em Maceió e provocou toda essa tragédia. A gente mostrou ontem aqui no Cidade que 2 representantes de associações de vítimas já foram ouvidos ontem, debateram bastante na tecla das indenizações e também da investigação. E aí, diante disso, depois disso, a previsão é de que a equipe da Comissão Parlamentar de Inquérito venha a Maceió fazer uma vistoria in loco nesses locais. Esse trabalho que tem 3 etapas. Primeiro, eles querem ouvir as pessoas, né, investigar as causas dessa tragédia. Na segunda, uma outra etapa, também saber quem são os responsáveis, principalmente os fiscalizadores, né, os órgãos fiscalizadores que podem ter deixado passar alguma licença que acabou provocando essa tragédia toda. Eu volto com você, Bia. Muito obrigada, Ivan, pelas suas informações e até daqui a pouco com outras notícias aqui no Cidade. E esse é o objetivo da CPI, né? É buscar justamente essa transparência, tecnicamente falando, de quem foi ou quem foram os responsáveis pelo afundamento do solo que afetou vários bairros aqui da nossa capital e que até hoje deixa sequelas graves, nem todas resolvidas até o momento. Vamos continuar acompanhando o andamento da CPI lá no Senado.